Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer os comentários aqui da prova de PEB 1 de Mauá, né? Banking Deck. Então a gente vai comentar pedindo desculpa aí, né? Por algumas questões aí de tempo. A prova a gente conseguiu aqui uma cópia um pouco melhorada, né? Agradecer a Elza aí que sempre colabora com o canal. Tem alguns cortezinhos aí, né? Mas a gente vai tentar aqui fazer o nosso melhor para comentar com vocês, né? Eu sempre falo que o pós-prova é importante, a gente dar aquela analisada, né? Aquela pensada na prova. Então vamos lá para a prova da INDEC, né? Prova de Mauá, PEB 1 aí, concurso. Conhecimentos pedagógicos. Então sempre importante a gente analisar uma prova para a gente aprender também, né? Então diz aqui, as diretrizes para a educação de jovens e adultos nos anos iniciais do ensino fundamental no Sistema Municipal de Educação de Mauá ressaltam que a educação de jovens e adultos como modalidade de ensino demanda obrigatoriamente uma ação de intervenção pedagógica diferenciada, respeitando os princípios de equidade, diferença e proporcionalidade apresentados no programa de alfabetização de Mauá, o chamado ProAlma, que assegurará. Então, uma questão específica de Mauá, né, mas que traz aí no seu corpo aqui da pergunta importantes tópicos aí da educação de jovens e adultos, né? A intervenção diferenciada, né, adequada ali à questão do jovem e adulto, a questão da equidade, né, que eu sempre falo que é diferente de igualdade, né? A diferença, a proporcionalidade, enfim. E aí coloca aqui a distribuição específica dos componentes curriculares a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e oportunidades. B. O reconhecimento da diferença étnica própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo por meio da valorização da cultura e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores. E C. A disposição e alocação adequadas das avaliações externas face às necessidades próprias da educação de jovens e adultos, com conteúdos e práticas pedagógicas necessárias à escolarização básica. E D. As situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias com os princípios de igualdade e homogeneidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares. Então, vamos lá, seguindo o DNA da educação, né? Falando de valorização da diversidade, aqui fala em homogeneidade, né? Então a gente já eliminaria a D. E aí, claro, teria que realmente conhecer aí, né, o programa de alfabetização de Mauá, lá, o ProAlma, né, para você responder. E aí, como eu falei, equidade é diferente de igualdade, mas a equidade quer tratar os diferentes, né, apoiar mais aqueles que precisam de mais, porque a equidade ela vai proporcionar um equilíbrio da sociedade, uma igualdade, né? Então, se eu tratar todo mundo de forma igual, né, aquele que sabe mais, ele vai continuar sabendo mais. E aquele que sabe menos, né, ele vai receber o mesmo tratamento. Então, eu preciso, aquele que está ali com mais dificuldade, eu preciso dedicar um pouco mais para ele, né, para que ele possa aí, avançar, né? E aí, isso sim leva um patamar igualitário, né? A igualdade de direitos e oportunidades. Portanto, gabarito letra A, a distribuição específica dos componentes curriculares, a fim de propiciar um patamar igualitário, né, de formação e restabelecer a igualdade de direitos e oportunidades, né? Então aqui fala de étnica própria, né, inseparável dos jovens e adultos, não é isso, né? A avaliação externa aqui também não, né? Então ficamos aqui com a letra A de amor, certo? Na primeira. A 12 eu comentei no aulão, né? Falei, Demerval Saviani é um importante educador brasileiro que defendeu e posicionou a teoria educacional, não diretiva, histórico-crítica, behaviorista, escola novista, tranquilo essa, né? Demerval Saviani, histórico-crítica. Essa aqui no aulão falei bastante, acho que eu falei bastante dessa aqui, e é a questão B de bola. Essa tranquila, né? Uma questão direta, simples, tranquila de responder.
Aqui, a 13, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil 2010 enfatiza a obrigatoriedade da matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Acrescentam o quê? Então aqui nas minhas aulas eu falo muito isso, ó, a data de corte aparecendo aqui, né? Olha, a matrícula de 4 e 5 anos da educação infantil está lá nas diretrizes, então isso aqui serve para qualquer concurso, gente, para qualquer concurso. Aí é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 3 ou 4 anos até o dia 31 de março, em que ocorre a matrícula? Não, né? 3 anos não, 4 ou 5 anos, né? Certo? E aqui fala de 3 ou 4, a própria pergunta já diz aqui, gente, ó, de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março. Então não tem nada a ver 3 anos aqui, né? Aqui já caiu. As crianças que completam 6 anos após o 31 de março devem ser matriculadas? Não, né? É até o 31 de março, não é após, não, né? É até, é a data de corte. Falei muito isso nas minhas aulas. Se as vagas em creche para escolas devem ser oferecidas próximo ao trabalho dos pais, nada a ver, né? Não, próximo ao trabalho não, né? Então, já caiu a C também. E D, a frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Importante lembrar isso aqui, ó. Gabarito letra D, de dado, não é obrigatório. Tá? Frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula. É obrigatória a frequência? Sim, mas não é pré-requisito, tá? Cuidado para não confundir isso. Então, gabarito letra D. Muita atenção aqui, hein? Muita atenção nisso para não confundir. Educação infantil, pré-escola, né? Tem que matricular 4 ou 5 anos, né? As crianças completam 4 anos até o dia 31 de março, elas devem entrar no pré-1. Sim. Na pré-escola? Sim, tá? Então, cuidado para não... agora, se ela não frequentou, se ela, por algum problema, não teve frequência, ela não vai ser matriculada no ensino fundamental? Claro que não. Portanto, né, não é pré-requisito, tá? Não é pré-requisito. Não confunda. É obrigatório, mas não é pré-requisito. Só vai matricular no ensino fundamental se a criança... Não, né? Senão você vai criar uma barreira para excluir. E não é isso. Portanto, a 13 é gabarito letra D, de dado. E vamos aqui para 14. A indicação CME, número 6, do Conselho Municipal de Mauá, de Educação de Mauá, de 12 de abril, que dispõe sobre as orientações para a elaboração do currículo de educação infantil para a Rede Municipal de Ensino de Mauá, afirma que a Secretaria de Educação, na elaboração do currículo da educação infantil, deve, né, intensificar o processo de inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento e altas habilidades das classes comuns do ensino regular, garantidas as condições de... né? Ingresso de permanência com desenvolvimento integral, buscando prover atendimento especializado de qualidade, acesso, permanência e terminalidade de ensino, buscando prover ensino de qualidade, acesso e de permanência com aprendizagem, buscando prover atendimento com qualidade, e de atendimento especializado de qualidade, substituindo ao ensino regular em classe comum. Então, o que diz lá, né, a indicação CME número 6? É gabarito letra C, né? Acesso e permanência permanência com aprendizagem, buscando prover atendimento de qualidade. Qual é o problema dessa questão, gente? É que a indicação CME número 6 não estava no edital. Mas no edital está a elaboração do currículo, né? No edital está currículo da educação infantil para a Rede Municipal de Mauá? Sim, está. Mas a indicação número 6 não está. Mas ela fala do mesmo tema. Mas aí, gente, a banca comeu bola, né? Por quê? Se a gente admitir isso aqui, a gente vai admitir que qualquer inferência a uma lei, você pode então perguntar qualquer coisa, né? Porque isso remete à Constituição, então não coloquei Constituição, mas eu posso perguntar da Constituição? Não, se eu não citei a Constituição, eu não posso perguntar de Constituição, certo? Eu posso perguntar daquilo que está no edital. Mas isso aqui, aí não tem desculpa, gente, aqui é recurso e vai dar questão anulada, né?
porque não tem indicação CME no edital. Portanto, a questão deve ser anulada. Ah, mas está lá, né, o currículo da educação infantil para a rede municipal de Mauá. Está, mas a indicação número 6 não está. Portanto, né, apesar de ser letra C, eu, Fábio, entendo que esta questão tem que ser anulada, tá? Ah, dava para responder? Dava. Se você ler o currículo, você responderia. Mas a pergunta, se a pergunta fosse de acordo, né, com o currículo de educação infantil para a rede municipal, ó, se eles colocassem assim, ó, o currículo de educação, a pergunta estava correta, estava perfeita, porque isso aqui tem no currículo, né? Tem lá. Mas a pergunta começou com a indicação número 6, que não está no edital. Aí complicou, né, gente? Mas aí complicou, porque aí é que a banca comeu bola. Letra C, tá? A gabarito é letra C. Mas essa questão para eu, né, Fábio, né, tem que ser anulada, né? Para eu ficou feio, né? Para mim, para eu. Agora fiquei na dúvida. Então, mas eu anularia, né, essa questão aqui. Mas vamos ver o que a banca vai decidir, tá ok? Número 15. O Plano Nacional de Educação e Direitos, de vez em quando bate umas dúvidas de português aqui, Direitos Humanos, PNEDH, possui como um dos objetivos gerais, né? Então aqui estamos falando do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, tá? Encorajar o desenvolvimento de ações de educação e direitos humanos pelo poder público e a sociedade civil por meio de ações conjuntas, delegar para a cooperação internacional o desenvolvimento e execução de ações de educação e direitos humanos, enfatizar o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade justa, moral e disciplinadora, propor a transversalidade da educação e direitos humanos nas políticas públicas, estimulando o desenvolvimento dos professores e pais na orientação moral dos jovens. Bom, essa aqui não é, né, gente? Orientação moral aqui, lembrou lá os tempos de educação moral e cívica, né? Não é isso, não tem nada a ver com esse documento, tá? Uma sociedade justa, moral e disciplinadora, não é isso também, né? Não é isso que diz o documento. Delegar para cooperação internacional, imagina, né, gente? Estamos falando de educação nacional, vamos delegar isso para os outros, né, outros países, enfim, né, outras organizações, não, né? E sim, encorajar o desenvolvimento de ações de educação e direitos humanos pelo poder público e a sociedade civil por meio de ações conjuntas. Letra A. Aí sabe o que acontece, gente? Tem aluno que quer debater com a prova, aí erra. Não, mas eu sou a favor da moral e da disciplina. Aí você quer colocar a letra C. Mas aí, gente, o documento não fala isso. E a pergunta é sobre o documento, tá? Mas eu acho, eu penso que é isso. Gente, a prova não é sobre o que você pensa, sobre o que você defende, né, sua ideologia, se você quer a volta da educação moral e cívica, se você quer a orientação moral dos jovens. Pergunta não é sobre a sua opinião, as suas ideias. A pergunta é: o Plano Nacional de Educação diz o quê? Isso aqui, encorajar o desenvolvimento de ações de educação e direitos humanos, tá? Muita gente às vezes quer brigar com a prova. Aí você tem que estar vendo que você está fazendo uma prova que está perguntando determinados conhecimentos, né? E é isso que está sendo avaliado, tá? Então, se você quer passar, tem que responder de acordo com os documentos que foram, né? Mas eu tenho uma opinião diferente. Então, aí você pode manter sua opinião. Só que concurso público não é uma prova de opinião, né? É uma prova que vai aferir se você conhece aqueles documentos que foram solicitados, os autores, né? Os planos, os currículos, enfim, tá? Então, tranquilo aí, gente, calma, né? Deixa o debate para outros momentos, né? Você pode debater em outros momentos. 15, letra A. 16. Em pedagogia da autonomia, Freire afirma que ensinar exige o reconhecimento e assunção da identidade cultural, sendo
que uma das tarefas mais importantes da prática educativa crítica é propiciar as condições em que os educandos, em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora, ensaiam a experiência profunda de se assumir como a. Ser cognitivo e comunicacional como ser pensante e comunicante. Ser social e histórico como ser pensante e comunicante. Ser ético e estético como ser moral obediente aos valores e regras sociais. Ser afetivo e cultural como ser amoroso e empático. Então vamos lá. Aqui está perguntando sobre a obra de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia. E o que o Paulo Freire defende nessa obra aqui, que começou a ensinar, exige o reconhecimento e assunção da identidade cultural. Ele fala que tem que ser afetivo, cultural, ser amoroso e empático. Não é isso, né? Ser obediente, né? Também não é isso. Então Paulo Freire defende a desobediência. Gente, não é isso. Calma lá, calma o coração, né? O que Paulo Freire defende é um ser social e histórico como ser pensante, comunicante. Por quê? Quando você fala que é obediente, dá a impressão que a pessoa só obedece, né? Só obedece, não tem nenhum questionamento, né? E a gente, hoje, todos os seres, né? Às vezes até no próprio trabalho a gente faz questionamentos, a gente pergunta, a gente tem críticas, e isso é importante para o desenvolvimento da humanidade, né? Vamos combinar, né? Então, é um ser social, histórico, né? Porque a história é importante ali, toda a composição da história, a análise, né? Então isso tudo está dentro do pensamento de Paulo Freire, certo? Porque a gente já viu, né? Houve momentos na nossa história que as mulheres obedeciam os maridos, tinham que obedecer os maridos. Os escravos não podiam desobedecer os seus senhores, né? Tinham que ser obedientes, né? Então tem que ter cuidado aqui com esse tipo de análise. E Paulo Freire incentiva a autonomia, né, do pensamento, né? Não significa que então todo mundo pode sair desobedecendo. Não é isso, né? Não é isso, até porque Paulo Freire fala que às vezes na própria pedagogia da autonomia ele fala que, né, o educador, né, o professor tem autoridade ali, né, que isso é importante, essa autoridade que tenha diálogo, que converse, né, que estimule o pensamento, tá? Então é um ser social histórico como ser pensante, comunicante. Cuidado, tá, gente? Eu tô com muito medo dessa... Às vezes vai chegando períodos eleitorais, as pessoas são contaminadas pelas ideias que defendem e começam a errar na prova. É uma coisa meio maluca, mas acontece, tá? Então, você tem que conhecer a obra. Eu não gosto do Paulo Freire, enfim, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. A maioria gosta, eu acho. Então, se você precisa conhecer a obra até para você pensar críticas, etc., né? Então, a gente precisa ler Pedagogia da Autonomia. Um livro, aliás, muito bom. Eu gosto muito. É um dos que eu mais gosto do Paulo Freire, né? Então, você precisa ler, porque cai muito em concurso, porque é um livro que leva a várias reflexões, né? Você pode não concordar com um ponto ou outro, mas é importante para a sua reflexão. 17. Vygotsky, né, ao destacar a importância das interações sociais, aponta 2 aspectos fundamentais para a aprendizagem escolar. São elas: mediação e internalização, mediação e acomodação, assimilação e acomodação, internalização e equilíbrio. Aqui eles tentaram, né, fazer um jogo ali de palavras, tentar colocar uma alternativa aqui para tentar confundir com Piaget, enfim, né? Mas aqui é mediação e internalização, tá? De acordo com Vygotsky, né? Aqui eles misturaram Vygotsky e Piaget, né? Embora eles tenham alguns pontos de convergência, né?
Mas aqui no caso de Vygotsky, para aprendizagem escolar, são elas mediação e internalização. O que eu gosto de fazer com esse tipo de questão? Faz um resumo, né? Vygotsky, principais ideias, né? Aí você coloca aqui, ó, 2 aspectos fundamentais para a aprendizagem escolar: mediação e internalização. Então, quando você pegar outra prova, você já sabe isso. Lembra que eu falo? Sempre as bancas gostam dessa coisa de 2 aspectos, né? 7 saberes. As bancas gostam dessas coisas. Então, você tem que estar atento aqui para não errar. Gabarito, letra A de amor. Vamos para número 18. Na publicação do MEC, Indagações sobre o Currículo, Nilma Gomes discute a diversidade e o currículo, destacando que o reconhecimento do aluno e do professor como sujeito de direitos é também compreendê-los como indivíduos pensantes, seres inacabados, sujeitos éticos ou sujeitos coletivos, né? Então, aí realmente precisava você ter lido nessa parte do Indagações sobre o Currículo, para você entender que lá o reconhecimento do aluno do professor, né, como sujeito de direitos, também compreendê-los como sujeitos éticos. Gabarito, letra C de casa, tá? Sujeitos éticos, né? Então, uma questão, pergunta objetiva, né, sobre o texto ali e tal, não tem muito o que comentar aqui. No artigo 41 da Lei Complementar 36 de 2019, que estabelece o Estatuto Magistério Quadro de Apoio ao Magistério do município de Mauá, consta que os docentes em exercício nas unidades educacionais mantidas pela municipalidade gozarão de férias de... Essa, apesar de ser específica de Mauá, né, é uma questão fácil, né, gente? Ó, férias, 20 dias no mês de janeiro de cada ano civil, de acordo com o fixado no calendário solar, cuja avanção deverá obedecer às diretrizes definidas pela educação de Mauá. 15 dias, né, no mês de janeiro e 15 dias no mês de julho de cada ano civil, de acordo com o fixado no calendário escolar, cuja elaboração deverá obedecer às diretrizes definidas pela Secretaria de Educação. 31 dias no mês de janeiro de cada ano civil, de acordo com o fixado no calendário escolar, cuja elaboração deverá obedecer às diretrizes definidas pela Secretaria de Educação de Mauá. E 30 dias no mês de janeiro de cada ano civil, de acordo com o fixado no calendário escolar, cuja elaboração deverá obedecer às diretrizes definidas pela... Aqui é tranquilo, né, gente? Artigo 41, quando a gente está falando de férias aí, né, estamos falando de 30 dias. 30 dias, gabarito, letra D, de dado, né, D, de doido. Então, ó, 30 dias, né, gente? Aí, gabarito, né, tranquilo aqui, não foi uma questão difícil, né? Quem leu lá, viu isso aqui, né? Matou, não tinha nem 2 aqui com 30 dias com uma mudança aqui, né? Por exemplo, podia colocar aqui 30 dias dividindo 15 para tentar dar uma confundida. A banca aqui foi bem direta na letra da lei, gabarito letra D de dado. A20, para Piaget, a aprendizagem não é meramente um processo pelo qual o sujeito aos poucos repete em pensamentos e atos a cultura em que nasceu. Essa visão traz uma ideia de interiorização que, segundo o autor, deve ser substituída pela ideia de associação de elementos externos transformados internamente, incorporação de informações no meio assimiladas internamente, internalização realizada pelas estruturas intelectuais, construção que passa por etapas sucessivas e hierarquizadas, né? E aí, gente, essa aqui gabarito, né? Tinha uma dica aqui, Piaget lembra o quê? Construtivismo, né? Construtivismo, construção, etapas, né? Então, aqui, gabarito, letra D de dado também, né? Essa aqui era uma questão que não tinha tanta dificuldade, mas tinha essa dica, né? Piaget, construção, talvez o hierarquizado aqui pode ter gerado dúvida na galera, né? Mas aí você lembra lá das etapas de Piaget e tal, né? E aí você conseguiria aí marcar aqui tranquilamente a letra D, né? Letra D de dado, né? Pode ter gerado alguma dúvida, sim. Conhecimentos específicos, né?
Aí caiu muito parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil, né? Aí, com base nos parâmetros da qualidade para a educação infantil, assinale a alternativa correta que apresenta a concepção que o documento traz do conceito de criança. Isso aqui eu falei muito nos meus cursos, né? Meus vídeos, né? Sobre a concepção de criança. Eu falei, gente, tem que saber isso, tem que saber. A criança é um sujeito social e histórico que está inserido em uma sociedade na qual partilha de uma determinada cultura, é profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve, mas também contribui com ele. A criança não é uma abstração, mas um ser produtor e produto da história e da cultura, né? Muito boa essa, né? B. A criança é um ser que nasce vazio e carente dos elementos entendidos como necessário à vida adulta. Essa aqui é uma visão muito restrita da criança, né? Vê como a A, e aí aqui entra aquela minha dica do DNA da educação. A A é mais ampla, né? Veja como a B restringe a visão de criança, né? Ó, a C, a criança é um ser que nasce pronto e completo. Eita, pronto, já nasceu, né? Não precisa fazer mais nada. Provido de todos os elementos entendidos como necessário à vida adulta, né? Criança nasce pronto, então não precisava nem de educação, né? Bebê já nasce lá escrevendo, falando, fazendo as operações matemáticas e tudo, né? Já sabe tudo, já aprendeu a falar, né? Não nasce pronto, né? A criança é um ser incompetente. Ó, matou, né, gente? Ó que visão restrita da criança para interagir e produzir cultura no meio que se encontra. Não passa de um ser em miniatura e por isso precisa de um adulto que guie, direcione como forma de tutoria suas vontades, seus anseios. Ó que visão limitada da criança, portanto, essa fácil, né? Criança, letra A, né? Um sujeito histórico, social, que está inserido em uma sociedade na qual partilha de uma determinada cultura, é profundamente marcado pelo meio social em que se desenvolve, mas também contribui com ele, né? Uma visão bem mais ampla, bem mais elaborada da criança, né? Portanto, gabarito letra A de amor. 22. Para propor parâmetros de qualidade para a educação infantil, é imprescindível levar em conta que as crianças, desde que nascem, são. Assinale a alternativa incorreta, né? Ó, gente, tem muito a ver com o que falou agora há pouco, né? Uma questão que tem muito a ver com a anterior, né? Com a anterior, tá? Então, né? Vamos lá. Para propor parâmetros de qualidade, né, são incorretas. Seres competentes, produtores de cultura, você respondeu lá A, né, gente? Mais um ser produtor, então, você respondeu lá na A, você não vai marcar a letra A aqui, você respondeu a outra lá. Sujeitos desprovidos de direitos, seres sociais históricos, indivíduos únicos e singulares, né? Tranquilo, né? A letra A, a 21, já deu aí o caminho das pedras aqui. A letra B, né, é a incorreta, não são sujeitos desprovidos de direitos, eles têm os direitos, as crianças têm, né? São providas de direitos, sim, são seres sociais históricos, são indivíduos únicos e singulares, são sujeitos, seres competentes, produtores de cultura, portanto, gabarito letra B, porque é a incorreta. Ó que tranquilo essa, né, gente? Vamos combinar, né? Tranquilo. E aqui foi letra B, né? Gente, teve uma coisa aqui nessa prova no gabarito, que bem, tem aquele meme, né? Didinho, você vai ver coisa, eu vi coisa aqui nesse gabarito, viu? Vi coisa, não quero ver, mas eu depois comento. No final, não perca esse vídeo, comentarei. Assim o cara fica até, as estratégias, né? O cara ficar até o final, né? Mas é sério, eu achei um negócio esquisito aqui. Segundo os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, as crianças encontram-se em uma fase da vida em que depende intensamente do adulto para a sua sobrevivência. Precisam, portanto, ser cuidadas e educadas, o que implica, assinale a alternativa incorreta. De novo, incorreta. Ser auxiliadas nas atividades que não puderem realizar sozinhas, ser atendidas em suas necessidades básicas físicas e psicológicas, serem punidas
preferencialmente com castigos físicos, quando não age de acordo com o esperado. Aqui, gente, se você marcou letra C, você não leu o ECA, né? Você não leu Parâmetros Nacionais de Qualidade, você não está estudando, né? Para pensar, hein, gente. É claro que é incorreta. Ser punida está no ECA, né? Está proibido. O Parâmetros Nacionais de Qualidade também traz essa questão, enfim. Então, não dá, né, gente? Não dá para você colocar a letra C. É claro que é a incorreta letra C de criança, né? Serem punidas, né, gente? Ter atenção especial por parte do adulto em momentos peculiares da sua vida. Gabarito letra C. Se você marcou letra C, marcou outra letra aí que não a C, gente, né? Aí eu falei errado, né? Tinha que ter marcado a letra C. Se você marcou outra letra aí que não a C, pelo amor, hein? Vá assistir meus vídeos lá. Pega firme aí no negócio, que não dá para não marcar outra. Essa aqui foi uma questão super, super fácil, tá? Super tranquila essa aqui. Segundo os parâmetros, se você errou, tudo bem, gente, não tem problema, né? Mas é uma questão que não era para errar, tá? Estou sendo bem honesto, né? Porque isso é importante também para a preparação futura. Não adianta a gente ficar se iludindo, né? A gente tem que saber também onde a gente erra. Segundo os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, para que a sobrevivência de uma criança esteja garantida e seu crescimento e desenvolvimento sejam favorecidos para que o cuidar e educar sejam efetivados, faz-se necessário que lhes sejam oferecidas condições de usufruírem plenamente suas possibilidades de apropriação e de produção de significado no mundo da natureza e da cultura. Para isso, as crianças precisam ser apoiadas em suas iniciativas espontâneas e incentivadas a assinale a alternativa incorreta. Então, desenvolver a imaginação, a curiosidade e a capacidade de expressão, isso é incorreto? Claro que não. Ampliar, ó que palavra bonita no DNA, permanentemente conhecimentos a respeito do mundo da natureza e da cultura apoiadas por estratégias pedagógicas apropriadas, né, correto, não é incorreto, é correto. C. Movimentar-se em espaços amplos e ao ar livre, expressar com liberdade seus sentimentos e pensamentos, sim, correto. Portanto, a incorreta é obedecer cegamente às ordens dadas pelos adultos por terem passado por essa fase da vida. Certamente sabem o que é melhor para as crianças. Não, né? Obedecer cegamente, não, né? Então é incorreta, né? O documento diz isso, obedecer cegamente, não tem nada a ver com o DNA da educação, gente. Portanto, letra D, de dado, né? Foi A, B, C, D. Vamos lá, 25, segundo os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil, a criança, por ser parte de uma sociedade vivendo em nosso país, tem direito a assinale a alternativa incorreta. A submeter-se à vontade dos adultos, à dignidade e ao respeito, à individualidade, ao tempo livre, ao convívio social, ao conhecimento e à educação. Tranquilo essa também, né, gente? A criança tem direito a submeter à vontade dos adultos? Não, né? Isso não é um direito, tá? Então, 25, letra A, de amor. Tranquilo, hein? Tranquilo essa aqui também, tá? Letra A de amor, né? A criança tem direito à dignidade e ao respeito, à individualidade, ao tempo livre, ao convívio social, ao conhecimento e à educação. Portanto, a incorreta é a letra A, tá? São critérios para o atendimento em creches que respeitam os direitos fundamentais da criança, exceto, olha o exceto aqui, né? Exceto procurar respeitar o ritmo fisiológico da criança no sono, nas evacuações, nas sensações de frio e calor, né? Ok, né? Isso tá, não é o exceto, tem que respeitar mesmo o ritmo de cada criança. As salas onde as crianças ficam não devem ser arrumadas, pois as brincadeiras espontâneas e interativas devem ser valorizadas e a organização do ambiente inibe a naturalidade, então não deve ser arrumada, vai ser uma bagunça geral. Tá com cara de exceto, né?
Parece que é a letra B, né? As crianças têm direito a lugares adequados para seu descanso e sono, ok. As crianças devem ter a oportunidade de brincar com areia, argila, pedrinhas, gravetos e outros elementos que promovam um contato saudável com a natureza, ok. Portanto, é letra B, né? Vai ser as crianças ficar tudo na bagunça lá, não, né? Letra B de bola, né? Se a escola é para educação, a gente vai ensinar, não, pode deixar tudo zoado, bagunçado, né? Aí a gente não está educando, né? Letra B de bola. É o exceto, né? Ó, exceto, bem grandão aqui, hein? 27. São critérios para políticas e programas de creche, exceto a política de creche está comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento da criança, ok, isso está correto, né? Então não é exceto. A política de creche reconhece que as crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante, ok, né? Por isso que não pode ser zoado, desorganizado. A política de creche reconhece que as crianças têm direito a uma alimentação saudável, mas que isso não é obrigação dos pais. Que isso é obrigação dos pais e não da creche. Ah, então a creche não tem obrigação com a alimentação? Claro que não, né? Esse é o exceto, né, gente? Claro que a creche tem um papel fundamental aí na questão da alimentação saudável, né? Existe até legislação para isso, né? E a educação ali, né? A alimentação faz parte aí da educação, estimular, né? Conhecer novos alimentos saudáveis, né? Na creche não vai colocar porcaria para as crianças comerem, né? E D, a política de creche reconhece que as crianças têm direito a ampliar seus conhecimentos. Isso tá ok. Então, portanto, o gabarito letra C, porque o seu é exceto, né? C de criança. 28. Segundo a literatura especializada, existe um conjunto de atividades que poderão contribuir para o desenvolvimento, né? Ficou estranho aqui, da compreensão da leitura. Assinale a alternativa que não. Olha, tá muito cheio de incorreto, exceto, não, né? Pra você prestar bastante atenção. Que não apresenta uma atividade que possa auxiliar os alunos na compreensão da leitura. Dar aos alunos um papel mais ativo na elaboração do significado, ensinando-os a elaborar os instrumentos e as maneiras efetivas de o fazer, isso é importante, né? Sim. B. Dar aos alunos textos com erros de diferentes níveis para que sejam assinalados e corrigidos as incoerências podem melhorar a sua sensibilidade. E aí, né? É isso? Parece que tá ok aqui também, hein? Vamos ver aqui a letra C. Leitora para os exercícios no quais aprenderam a se fixar, né? Utilizar técnicas de discussão coletiva, pois a discussão baseada no texto ajuda os estudantes a enriquecerem sua compreensão ao oferecer-lhes as interpretações dos demais, reforça sua memória a longo prazo, já que devem recordar a informação para explicar o que entenderam e contribuir também para melhorar a compreensão e profundidade do pensamento crítico quando os alunos têm de apresentar argumentos sobre as opiniões emitidas. Legal, né? Parece que tá bom isso aí, não é exceto não. D. Utilizar sempre o mesmo texto faz com que o aluno possa memorizar seu conteúdo. Aí você vai lembrar das minhas aulas, você escutou minha voz. Memorizar, né? Decorar. Combina com o DNA da nossa educação? Não, né? Não. Aí acho que é o exceto, né? Facilitando a compreensão da leitura e da mensagem que o texto transmite pela palavra escrita. Portanto, gabarito letra D de dado. Olha que legal, né? Letra D de dado, interessante. Então, letra D de dado, tá? Letra D de dado, portanto, sempre seguindo aqui aquela dica do DNA, né? Memorizar, né? Decorar, né? Não faz. Combina. Thelma Weiss, né, que eu sempre não sei se é Weiss, sempre falou isso, Weiss, né? Ao escrever o prefácio do livro Reflexões sobre a Alfabetização de Emília Ferreiro, afirma que a obra não traz para o leitor nenhum novo método, nem novos testes, nada que se pareça com uma solução pronta. Porém, a autora oferece ideias a partir das quais é possível repensar a prática escolar da alfabetização, por meio dos resultados obtidos em suas pesquisas científicas. Sobre as reflexões sobre a alfabetização apresentadas por Emília Ferreiro, em seu livro Assinale a Alternativa Incorreta.
Ferreiro destaca que a criança só aprende quando submetida a um ensino repetitivo e esse método deve ser replicado na alfabetização. Gente, DNA da educação combina com ensino repetitivo, né? Não, né, gente? De cara já tem a incorreta aqui, né? Se você assumiu bem a ideia do DNA da educação, que não combina com essas coisas. Emília Ferreiro, falei, né? Não combina com isso, não combina com cartilha, não combina. Então, letra A, né? A de amor. Ferreiro destaca que, tradicionalmente, a alfabetização é considerada em função da relação entre o método utilizado e o estado de maturidade ou de prontidão da criança. Os dois polos do processo de aprendizagem, que ensina e que aprende, têm sido considerados sem levar em consideração o terceiro elemento da relação, que é a natureza do objeto de conhecimento para conhecimento envolvendo essa aprendizagem. Ó que legal aqui, ideias de Ferreiro, que você pode anotar lá naquele caderninho que eu falei para você ter. Ideias de Emília Ferreiro. Aí você anota isso aí, ó. Né? Aí você vai fazendo um apanhado aí bacana a cada prova que você vê, a cada prova que você responde, a cada vídeo que você assiste, né? Pausa a tela e escreve, porque escrever também é bom para você, ó, transformar isso na sua memória de longo prazo, naquela véspera de prova você pegar esse caderninho aí, né? Dar aquela lida. Ajuda, gente, ajuda. C. Para Ferreiro, a criança realiza explorações para compreender a natureza da escrita e isso pode ser observado por meio de suas produções espontâneas, que são valiosos documentos que precisam ser interpretados para poder ser avaliados. A mesma dica. Anota aí, né? Porque o gabarito do incorreto é a A, né? A A não tem nada a ver, né? Ah, não. D. Ferreiro, analisando a evolução da escrita infantil, reconhece 4 períodos que denomina como período pré-silábico, período silábico alfabético e período alfabético. Isso aqui, gente, cai de monte nas provas. Aí você já anota, ó, 4 períodos, o pré-silábico, o silábico alfabético e o alfabético. Olha aqui, ó, você vendo a correção, já fazendo lá suas anotações para as próximas, né? É importante. 30. O livro A Infância e Suas Linguagens, fruto de um seminário internacional que reuniu especialistas do Brasil, Itália e Espanha do campo das linguagens, é uma coletânea subdividida em 8 capítulos. Márcia Aparecida Gobi e Mônica Apesato Pinazza, pesquisadoras de renome no âmbito da educação da infância, formação de professores e estudos comparados, são organizadoras dessa coletânea. No segundo capítulo, intitulado Infâncias e Suas Linguagens, Formação de Professores, Imaginação e Fantasia, as organizadoras fazem uma defesa ao direito desde a infância à disciplina e à ordenação em sala de aula. Para isso, explicitam a necessidade de uma prática docente que favoreça a educação integral, com amplas experiências e estimula a ordem e a obediência. Combinou com tudo aquilo que a gente já falou, que a gente viu, né? Com aquela reflexão que eu falei, cuidado para você não... mas eu defendo a ordem e a obediência, né? Cuidado, né? É isso que essas autoras defendem? Então, ao direito desde a infância, a criação poética e a brincadeira. Para isso, explicitam a necessidade de uma prática docente que favoreça a educação integral, com amplas, ó a palavra amplas aqui, ó, pensa na amplitude da educação. Viu ampla, gente? Você já dilata a pupila aí na alternativa. Viu ampla? Falou, opa, ampla. Experiência estimula a imaginação e criatividade. Ó que bacana essa aqui, né? Parece a letra B. Ao direito desde a infância à educação bancária. Você acha que a autora contemporânea vai defender a educação bancária, criticada por Paulo Freire, né? E repetitiva, repetitiva combina com DNA, né? Para isso explicitam a necessidade de uma prática docente que favoreça a educação integral, com amplas experiências e estimulam as técnicas de memorização e das... Não, né, gente? Aí acabou o mundo aí, né? Para de ler, você não é de jeito nenhum.
ao direito desde a infância, a obediência, ó. Né, gente, a obediência aparece aqui, ó, dá para eliminar, né? Para isso explicitam a necessidade de uma prática docente que favoreça a educação integral com amplas experiências, ó, e jogaram amplo aqui para tentar te confundir. Estímulos a medidas disciplinadoras, não, né? É a letra B, né? Letra B é ampla, criatividade, brincadeira, poesia, né? Mais bacana aí, letra B de bola, tá? Gabarito letra B de bola. Vou falar para vocês, hein? Não foi uma prova difícil, não, tá? Não foi uma prova difícil, né? Pelo menos a parte aí de legislação pedagógica, né? É que tem uns probleminha ainda, mas nós vamos falar já para frente. 31. Os traços invisíveis nos desenhos das crianças, quinto capítulo do livro A Infância e Suas Linguagens, organizado pelas pesquisadoras Márcia Aparecida Gobi e Mônica Pesato Pinazza. O pesquisador da área de desenho e infância, Gianfranco Estacioli, que atua na formação de professores, mostra a gênese dos estudos sobre desenhos infantis a partir do século XIX, além das possibilidades e dimensões possíveis de estudar o tema, a teoria das fases, teorias psicológicas, teorias artísticas e teorias processuais. Ao tratar as potencialidades e limitações de cada um, apresenta o que denomina o visível, né? Uma teoria de que apenas o que é explícito pode ser objeto de análise no desenho de uma criança, o subentendido visível, uma tentativa de compreender o que há escondido nas entrelinhas dos desenhos infantis, o invisível, uma alternativa na busca por compreender não apenas o que está explícito de forma realista e explicativa, mas as representações metafóricas presentes nos desenhos das crianças, e D, o inconsciente artístico, uma análise e compreensão de elementos inconscientes que podem ser lidos nos desenhos realizados por crianças. Esta uma questão difícil, porque se você não conhecesse a obra, né, deste autor aqui, Gianfranco Estacioli, né, aí ficava difícil você responder, porque não tem nenhuma alternativa aqui que você fala assim, nossa, né? Isso aqui, aí essa foi uma questão difícil, tá? Mas, de acordo com o texto de Gianfranco Estacioli, ele fala do invisível, né? Gabarito letra C, uma alternativa na busca por compreender não apenas o que está explícito de forma realista e explicativa, mas as representações metafóricas presentes nos desenhos das crianças, letra C. Essa questão difícil. Tá? Uma questão difícil, né? Que realmente ali exigiu a leitura, né? Agora o que eu falo, esse não é um autor que costuma, essas autoras, esse autor não costuma aparecer tanto, mas se quiser fazer lá no teu resumo, é importante também. Emília Ferreiro não, Emília Ferreiro, de 10 provas, 10, né? 10 ou 9 aparece a Emília Ferreiro. Certo? Isabel Marques, por sua larga experiência em pesquisa, formação docente e prática da dança na educação infantil, do quarto capítulo do livro A Infância e Suas Linguagens, obra organizada pelas pesquisadoras, né? Apareceu bastante aqui, Márcia Aparecida Gobi, Mônica Pesato Pinazza, apresenta o texto Corpos e Danças na Educação Infantil. Neste capítulo, a autora trata de modo singular o papel da dança como linguagem. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Então agora estamos atrás da incorreta. O texto de Isabel Marques retrata a possibilidade de trabalho sobre uma ótica de protagonismo, conhecimento, compreensão do corpo e sua relação com o outro por meio da dança. Parece estar ok. B. Isabel Marques aborda os corpos de crianças e professores, não só um corpo biológico, mas um corpo social e historicamente construído, cujas vivências anteriores e espaços disponíveis influenciam no modo como a dança é vista e ensinada na escola. Parece estar coerente também. Para Isabel Marques, a dança é uma expressão que extrapola as meras repetições de movimentos pré-determinados, sendo necessária uma prática crítico-reflexiva, o que denomina dança no contexto, relacionando a sociedade e o ensino à dança. Ok. Para Isabel Marques, a dança não pode estar relacionada à educação. Gente, se o livro, né, fala de corpos e danças na educação infantil, a autora, né, vai ser contra a dança na educação infantil, então essa aqui, incorreta, né?
A gente acha fácil na D aqui, porque não está coerente com o que o próprio texto, né, vem sendo abordado, né? A educação, pois enquanto a primeira é uma atividade voltada para o entretenimento, a segunda é uma atividade voltada para a formação, a relação dos dois campos pode corromper o verdadeiro objetivo pedagógico da educação. Não, porque aqui você responderia mesmo até sem conhecer, né? Porque o movimento é importante, a psicomotricidade, a dança, né? Então, letra D é a incorreta. Essa ficou tranquila, porque a gente vê que a D realmente é incorreta, né? 33. No livro Avaliação na Pré-Escola, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança, a autora Jussara Hoffmann, essa cai demais, né? Aborda aspectos da avaliação na educação infantil, citando fatores como reflexão, registros diários e, acima de tudo, levar a pensar sobre a avaliação, como um acompanhamento e promoção do desenvolvimento, de modo que os objetivos propostos pelo educador façam a diferença na vida das crianças. Sobre a avaliação na educação infantil, assinale a alternativa incorreta, né? Então vamos ver aqui. Para a autora, a prática avaliativa apenas é eficiente quando utilizada como elemento de controle dos pais de alunos sobre a escola e sobre professores que se veem com a tarefa de formalizar e comprovar o trabalho realizado via avaliações das crianças. Gente, Jussara Hoffmann tem no meu canal, né? A gente fala muito dela, uma autora aí desses contemporâneos que pensa a educação de forma ampla, pensa o DNA da educação, né? A avaliação de forma ampla. Aí ela vai falar de avaliação na educação infantil, de avaliação mediadora, né? Aí a Jussara Hoffmann vai entender a prática avaliativa, apenas, a palavra restritiva, né? E eu falo para vocês, educação pensa em amplitude. Apenas é uma palavra restritiva. Portanto, a gente já achou incorreto, é letra A de amor, né? A de amor, né? Tem a música da Xuxa, A de amor. Vamos lá. E a B, vamos para a B. Para a autora, é preciso ressignificar a avaliação em educação infantil como acompanhamento e oportunização ao desenvolvimento máximo possível de cada criança, assegurando alguns privilégios dessa instância educativa, tais como não atrelamento ao controle burocrático do sistema oficial de ensino em termos de avaliação e autonomia em relação à estrutura curricular. Olha como essa é mais, né, ressignificar, né, desenvolvimento máximo. É bem mais bacana essa B, portanto ela não é incorreta. A gente achou incorreta que é a A, né? Gabarito já é letra A, viu, gente? C. Para a autora compreender a criança e o professor, redimensiona sua prática a partir do mundo infantil, descoberto e ressignificado, e dessa significação decorre diretamente a qualidade de sua interação com a criança e essa complexidade própria da avaliação em educação infantil. Bonito também, né? Já é resumo aqui de Jussara Hoffmann, né? A avaliação na educação infantil. Já marca aí, gente. Vai produzindo o seu material de estudo. Pega aqueles cadernos universitários, separa lá, né? Coloca Jussara Hoffmann. Viu uma questão? Opa, vou anotar aqui as principais ideias das alternativas que estão corretas, né? Para a autora, o tema avaliação é por demais complexo, justamente por diretamente depender da observação das crianças em sua exploração permanente do mundo e da aproximação dos educadores com a realidade sociocultural dessas crianças à luz de suas próprias representações e sentimentos. Não se pode conceber a avaliação como um jogo de regras uniformes e definidas, à luz de parâmetros físicos controladores, pois ela encerra a dinâmica da interação e a própria dialética do conhecimento com suas continuidades e descontinuidades. Perfeito. Portanto, realmente a incorreta é gabarito letra A de amor, né? Então, vimos aqui Jussara Hoffmann na questão 33, gabarito letra A. Vamos para 34.
que tem lá no meu canal, Délia Lerner. No livro Ler e Escrever na Escola o Real, Possível e o Necessário, Délia Lerner discute as tensões envolvidas com os problemas relacionados à alfabetização e propõe soluções para transformar o cenário. Sobre essa obra, assinale a alternativa incorreta. Délia também explicita na aula. Isso aqui já vai para resumo, no seu resumo sobre ler e escrever na Escola o Real, Possível e Necessário, tudo que você já anotou lá na minha aula, né, lá no meu canal. Agora você anota também essa letra A aqui, porque ela não é a incorreta, né? Délia também explicita a importância de o professor criar condições para que os alunos participem ativamente da cultura escrita, desde a alfabetização inicial, uma vez que constroem simultaneamente conhecimento sobre o sistema da escrita e a linguagem que usamos para escrever. Agora olha B. Para que haja uma transformação verdadeira do ensino da leitura e da escrita, a escola precisa favorecer a aprendizagem mecânica. Mecânica combina com Délia Lerner? Não combina, portanto é incorreta, né? Abandonando qualquer metodologia ativa. A metodologia ativa está tudo a ver com o DNA da educação, e a Délia Lerner vai defender abandonar? Não, né? Que leve o aluno a compreender a escrita como uma atividade prazerosa. Até tentou dar uma misturadinha aqui, né, nas ideias da Délia Lerner, mas a aprendizagem mecânica e abandonar qualquer metodologia ativa, portanto, incorreta é a letra B de bola, né? B de bola é incorreta. Essa aqui você não anota não no teu resumo, né? Tem nada a ver. Agora olha C, para você anotar no seu resumo. A necessidade da escola em controlar a aprendizagem da leitura faz com que se privilegie mais o aspecto ortográfico do que os interpretativos do ato de ler. E o sistema de avaliação, onde cabe somente ao docente o direito e o poder de avaliar. Não propicia ao aluno a oportunidade de autocorreção e reflexão sobre o seu trabalho escrito. Isso aqui a banca jogou, né? Para você só ler esse comecinho e falar, é isso, não, mas aqui, ó. Aí o texto continua e fala assim, ó, não propicia ao aluno a oportunidade de autocorreção e reflexão sobre o seu trabalho escrito e, consequentemente, não contribui para a construção da sua autonomia intelectual. Então, ó, a banca aqui, ó, tentando te pegar no pulo aqui, né? Mas no final ela fala, isso não propicia, isso não contribui, né? Então a letra C está correta, é o pensamento da Lerner. Para que haja uma transformação verdadeira do ensino da leitura e da escrita, a escola precisa favorecer a aprendizagem significativa, abandonando as atividades mecânicas e sem sentido que levam o aluno a compreender a escrita como uma atividade pura e unicamente escolar, né? Então, olha aqui, ó, resumo para Lerner aqui. Tá vendo, gente? Por isso que nunca você pode ler uma alternativa pela metade, né? Você tem que ler tudo, ler todas, para ver se realmente a B, para ver se não tem nada errado, é a B incorreta. Tem aluno que gosta, né? Tem pessoas, concurseiras que gostam de marcar alternativa, não lê nem as outras, né? É importante ler, porque de repente alguma palavra que você escorregou ali, né? Aí você vai refletindo. Aqui é letra B mesmo, de bola, a gente conferiu. E essa C e D você vai marcar no seu resumo de Délia Lerner. Para muitos, a matemática é um bicho de 7 cabeças. Tenho certeza que muito concurseiro se identificou aí, né? Mas não pode ficar pensando nisso não, né? Troca o teu mindset aí para você pensar que você vai desenvolver bem em matemática. Apesar dos diversos recursos didáticos, as crianças têm extrema dificuldade no processo de aquisição do sistema numérico. A relação entre os grupamentos e a escrita numérica tem sido um problema para as crianças nas experiências escolares, o que tem levado pesquisadores e educadores a realizar esforços com experimentos de recursos didáticos diversos para tornar real a noção de agrupamentos numéricos às crianças nas séries iniciais. O capítulo 5 do livro Didática da Matemática, Reflexões Psicopedagógicas de Cecília Parra tem como objetivo mostrar o estudo feito com 50 crianças de 5 a 8 anos, que permitiu analisar quais os aspectos do sistema de numeração que as crianças consideram relevantes ou de seu interesse,
Que ideias essas crianças têm acerca dos números? Quais problemas constrói? Que alternativas usam? O que elas percebem e sabem da matemática? Sobre essa temática, assinale a alternativa incorreta. Segundo a autora, embora as crianças não reconheçam as unidades, dezenas e centenas, elas criam um critério de comparação para saber se um número é maior ou menor que o outro. Assim como a posição dos algarismos cumpre uma função relevante em nosso sistema de numeração. B. Segundo a autora, embora não conheçam as regras do sistema, são capazes de elaborar hipóteses referentes às consequências dessa regra. Exemplo, a vinculação entre a quantidade de algarismo, sua posição e o valor do número, e utilizá-la como critérios válidos de comparação de números. Segundo a autora, esses conflitos com a linguagem numérica não são comuns na infância e, infelizmente, não existem ferramentas para superar essas dificuldades. Apesar de, se você não sabia dessa autora, a letra C, gente, ela é uma letra... Primeiro que ela, assim, segundo a autora, esses conflitos com a linguagem numérica não são comuns na infância. É isso mesmo. Você que trabalha com criança, não são comuns? Infelizmente, não existe ferramenta para superar essa dificuldade. Tá com cara de incorreta, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Mesmo que você não tivesse lido o texto, essa aqui dava para falar. Bom, a C tá com uma cara de incorreta. D. Segundo a autora, a relação entre enumeração falada e enumeração escrita apareceu diversas vezes nas entrevistas, o que faz refletir que as crianças supõem a vinculação dessas duas formas de escrita e reproduzem isso tanto no português como na matemática. Portanto, gente, letra C, né? Letra C aqui está muito destoando de tudo, né? Então, é a incorreta. E aí você pode já colocar a A, a B e a D no seu resumo, né? Mas a letra C não está correta, portanto, o gabarito letra C de casa, né? Brincar para todos é um material destinado a educadores e aos pais com orientações para a utilização de brinquedos e atividades lúdicas, alertando para a importância de cada brinquedo na promoção do desenvolvimento infantil. Com base no conteúdo desse material, assinale a alternativa incorreta, né? Incorreta, tá, gente? Os brinquedos são úteis para compreender e identificar os sons. Parece ser correta, né? B. Os brinquedos são úteis para conhecer e entender seu corpo e ambiente. Também acho que está ok. C. Os brinquedos são úteis para desenvolver o tato, para reconhecer texturas, formas, temperaturas, grandeza, peso, consistência e materiais de que são feitos os objetos. Está ok, né? D. Os brinquedos são úteis para inibir a vontade de movimentar-se e realizar-se atividades. Os brinquedos são úteis para isso, né, gente? Claro que não. Está aqui a letra incorreta. Letra D de dado. Letra D de dado na número 36, né? D de dado. Aí a 37. Segundo o material Brincar para Todos, os brinquedos são úteis para adquirir independência e autonomia. Ok, gente, né? Aí você olha 36, começa a ler o caput aqui, né, da pergunta. Olha eu, caput aí, caprichei agora no latim, né? Você lê aqui a pergunta. A pergunta, gente, já dá para, uma pergunta ajuda a responder. Vamos lá, segundo o material Brincar para Todos, os brinquedos são úteis para adquirir independência e autonomia, para movimentar-se, né? Essa já. Realizar as atividades cotidianas. Alguns brinquedos e brincadeiras podem auxiliar as crianças. Assinale a alternativa incorreta, né? Incorreta. Essa prova aqui está parecendo aquelas provas que eu fazia para ajudar meus alunos, né? Gente, lê a alternativa, né? Presta atenção. Assinale a alternativa incorreta. Intimidar a curiosidade e acanhar o sentido de busca e direção. Gente, intimidar, né? A gente tem que estimular a curiosidade, né? Isso tá
muito no DNA da educação infantil. Portanto, a gente já achou incorreta. E por isso nós não vamos ler as outras? Claro que vamos ler, para ver se está certo, né? Desenvolver o tato para reconhecimento de objetos, melhorar a coordenação motora e desenvolver a habilidade para manejar zip e velcro, abotoar e desabotoar, reconhecer alimentos pelo tato, olfato, paladar e aprender seu nome. Portanto, letra A é a incorreta. 37, letra A, letra A, letra A. 38. O ponto de partida do livro Estratégias de Leitura, de Isabel Solé, são os processos de ensino-aprendizagem específicos e sistemáticos para uma leitura proficiente, com autonomia para construir os sentidos dos textos e capacidade de dialogar criticamente com esses sentidos. Sobre a atuação de professores como mediadores entre alunos, leitores e os textos, com base na obra citada de Isabel Solé, assinale a alternativa incorreta. A autora defende que a leitura é um meio de interação entre o leitor e o texto, guiado por vários objetivos: buscar informações gerais ou específicas, estudar, seguir instruções, confirmar ou refutar um conhecimento prévio, devanear, produzir um texto. Parece estar correto, né? Então, não é a incorreta. Para Isabel Solé, a leitura exige uma postura passiva? Gente... eu acho que está incorreta, né? Leitura passiva do sujeito. Leitura passiva combina com os autores da educação? Não, né? Que diante de um texto deve ater-se ao que nele está escrito, sem levantar seus conhecimentos prévios, sem fazer previsões, sem edificar suas dúvidas e outras dificuldades ao longo da leitura. Já chama a incorreta, né? Letra B, né? Isabel Solé, aí você pode fazer o resumo, ó. Letra A, tá ok. Letra C, tá ok. Letra D, tá ok. Isabel Solé reforça a importância de um professor como leitor proficiente, mostrar o processo pelo qual constrói o sentido do texto, explicitando e ensinando de forma sistemática as técnicas que utiliza para isso. Desse modo, os estudantes podem ir apropriando-se progressivamente dessas estratégias e automatizando em suas práticas de leitura, né? É o que eu faço aqui nos concursos, né? Tento aí, né, sempre estimular vocês técnicas, métodos para vocês responderem corretamente as questões, tá? Para a autora, as atividades voltadas para o ensino inicial da leitura devem garantir a interação significativa, interação, ó, né? Eu falo educação é interação, inclusão, né? Interdisciplinariedade, ó aí. Significativo e funcional da criança com a língua escrita, como um meio de construir os conhecimentos necessários para poder abordar as diferentes etapas de sua aprendizagem, né? Ok. Portanto, o gabarito da número 38 é letra B, de bola. Número 39. Sobre estratégias de leitura em sala de aula, assinale a alternativa incorreta, tá? O professor ajuda a formar leitores competentes ao apresentar, discutir e exercitar as principais ações para interpretações de texto. Lembre, estamos buscando a incorreta, né? Deu uma cortadinha aqui, mas dá para entender. O ensino das estratégias de leitura ajuda o aluno a utilizar seu conhecimento, a realizar inferências, esclarecer o que não sabe. A função da escola é apenas, restringiu. Fábio, lembrei de você falando da amplitude da educação, né? Palavras restritivas não combinam. É apenas ensinar a ler e não propor tarefas para que os alunos pratiquem essa competência e desenvolvam esse hábito. Lógico que isso aqui está incorreto, né, gente? Aqui, gabarito letra C. Ensinar a ler é uma tarefa de todas as disciplinas, pois a leitura não é só um meio de adquirir informação. Ela também nos torna mais críticos e capazes de considerar diferentes perspectivas. Isso necessita de uma intervenção específica. Portanto, a incorreta é realmente a letra C, de casa, né? De camelo, de camisa. 40. No livro O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, a autora Thelma Weiss faz uma série de reflexões sobre o processo de aprendizagem das crianças, discorrendo sobre seu trabalho como alfabetizadora na escola pública para extrair exemplos e apresentar soluções. Com base nos seus conhecimentos sobre essa obra, assinale a alternativa incorreta. Para a autora, é possível criar um novo tipo de educador capaz de mudar o mundo e suas ações, interpretar as respostas dadas pelos alunos e se corrigir.
Parece estar ok. Para a autora, o aluno é protagonista e agente ativo de seu processo de construção de conhecimentos. Atualmente, tal afirmação parece conhecida por todos e de unanimidade. De unânime consideração por parte dos envolvidos em educação. Parece estar ok. Para a autora, que tem uma concepção construtivista de educação, olha aqui um bom resumo de ideias desse texto, o diálogo entre ensino e aprendizagem, da Thelma Weiss. Para a autora, que tem uma concepção construtivista de educação, o professor não é nem tampouco pode ser mero espectador da construção de conhecimentos de seus alunos. Cabe a ele o papel de organizar as situações de aprendizagem, as intervenções pedagógicas que auxiliem os alunos em suas próprias construções, que considere seus conhecimentos e os mecanismos desenvolvidos nessa construção e os mecanismos envolvidos nessa construção, além das questões relacionadas à didática do objeto a ser ensinado e aprendido. Parece estar ok, ó. Você tem aqui, ó, Thelma Weiss, A, B, C, diálogo e ensino, aprendizagem, que cai demais. Aí você vai anotar no seu caderninho, ó, o resuminho pronto aqui. Para a autora, a educação está fadada ao fracasso, pois os modelos existentes e vigentes tornam impossível olha que fatalismo, né, que não combina com a educação. Impossível o surgimento de um tipo de educador capaz de mudar o rumo de suas ações, né? É tudo trágico aqui. Interpretar as respostas dadas pelos alunos e se corrigir. Então tá errado, né? A autora vai pensar isso, né? Portanto, A, B e C estão corretas e a letra D incorreta. Professor, o senhor disse que ia comentar uma coisa, né? Vocês perceberam uma coisa? Da questão 21 em diante, a sequência foi A, B, C, D. Né? Aí depois veio A, B, C, D. A questão 21 foi A 22, B, a 23, C, a 24, D. Aí a 25 foi A 26 foi B, a 27 foi C, a 28 foi D. E assim foi até a número 40, uma sequência sempre de A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Curioso, né? Esquisito isso, né? Pegou mal, né, gente? Saiu muito comentário e não foi legal. Essa sequência aí foi ruim, foi bola fora, né? Eu achei ruim, achei que ficou mal, né? Mas enfim, né? Enfim, foi assim, né? A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, né? Da 21 em diante. Não foi legal isso, tá? Não foi bacana, certo? Então, gente, grande abraço, né? Vale aí para os estudos, né? Vale como experiência. Eu sempre falo, qualquer coisa, às vezes acontece problema com prova mal elaborada, essas coisas que eu acho que poderiam ser evitadas, né? Mas faz parte da vida de concurseiro. A gente segue, né? O rumo, continua acreditando aí na educação pública, nos concursos públicos, né? Às vezes aparecem uns probleminhas, mas faz parte do jogo, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima!